Agora a gente fala da reforma da Previdência, Cláudio Prisco Paraíso. Está todo mundo falando, não se fala em outra coisa no país senão reforma da Previdência. Já passou pela CCJ e agora o seguinte, a gente quer saber de fato, Prisco, que você vai nos ajudar agora com a bancada catarinense na Câmara Federal, inclusive é um diferencial do SBT Meio Dia, nós estamos recebendo todos os deputados federais para discutir de fato o que muda. Então conta pra gente o que muda. Muito bem, e hoje vai ser a segunda rodada. Estamos aqui na presença de 3 jovens deputados federais. À minha esquerda, Daniel Freitas, do PSL. Satisfação tê-lo aqui. Conheci agora há pouco Gilson Marques, do Partido Novo, ao centro. E à direita, também jovem, mas com muita estrada já na política. Já foi vereador, já foi deputado estadual, é deputado federal. Já disputou a Prefeitura de Joinville, muito possivelmente vai se ensaiar novamente esse ano, Darcy de Matos, do PSD. Muito bem, nessa segunda rodada eu queria introduzir, vamos começar pelo Gilson Marques, do Partido Novo. Eu gostaria de saber o seguinte, no seu sentimento, vamos começar ao contrário da última rodada, passa ou não passa a reforma da Previdência e em que termos? Pois é, Prisco. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite e é muito importante para esclarecer a população. Eu sempre costumo dizer que muita gente discute a lei sem ler a lei. E essa coisa de passar ou não passa, a verdade, eu acredito muito que passa, estamos nos esforçando para que isso aconteça, porque o futuro do país precisa disso. Agora, a primeira fase, a primeira etapa na CCJ acabou sendo concluída com sucesso, vai para a comissão especial. Nessa comissão especial vão ser possíveis várias adaptações, tanto supressão de texto, como inclusão, modificações, e enfim, lá os parlamentares vão poder fazer essas alterações para depois o texto ficar um pouco mais conciso para ir para a votação em plenário. A dificuldade é porque, como é uma PEC, precisa de um quórum um pouquinho maior, mas nós estamos muito confiantes, até inclusive em razão dessa informação que a mídia tem tido, tem ajudado muito. Nada acontece ao bel prazer, digamos assim, de falsas notícias que vêm acontecendo por aí. Essa informação é muito importante para que a população pressione os parlamentares que votem certo. Eu costumo dizer que o grande problema dessa negativa, essa resistência, é que muitos parlamentares estão mais preocupados com a reeleição do que com o futuro do país. Se eles perceberem que a população quer a reforma, eles vão votar dessa forma. O ditado diz que o bom político é aquele que não pensa na próxima eleição, mas aquele que pensa e raciocina na próxima geração. Isso. Deputado Daniel Freitas, o que passa dessa reforma? O benefício de prestação continuada, por exemplo, derruba o PSL, que é o partido do presidente da República. Aposentadoria rural, mudança, qual a sua avaliação? Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos os telespectadores. Antes de mais nada, eu gostaria de elogiar aqui a participação e a presença dos deputados catarinenses Gilson e também Darcy de Matos na CCJ, que foi determinante para que nós pudéssemos Aliás, os 3 integrantes da CCJ, 3 integrantes da CCJ, e foi o passo determinante para que agora nós pudéssemos dar o próximo passo rumo ao futuro da melhoria da economia brasileira, que agora vai ser na comissão especial. Da qual faz parte também, né? Da qual faço parte, assim como também o colega Darcy de Matos, e o deputado Gilson, com certeza, vai ser muito atuante junto aos deputados do Partido Novo. O importante é que todos tenham essa responsabilidade. A reforma da Previdência não é prioridade do governo Bolsonaro, nem tampouco dos parlamentares, é uma prioridade do Brasil. De Estado, né? De Estado, e nós temos essa responsabilidade agora de fazer com que algumas questões se tornem mais justas para todos os brasileiros, e o âmbito perfeito é agora a comissão especial, o BPC, como aposentadoria rural. Vota a favor? Nós agora vamos avaliar ponto a ponto tudo aquilo que for melhor para a população brasileira. Não tem ainda convicção formada? Temos sim. Inclusive, eu que sou de uma região carbonífera, juntamente com a deputada Giovana de Sá, com o deputado Ricardo Guide, agora com o apoio do deputado Darcy de Matos, nós vamos, inclusive, colocar uma emenda em relação às aposentadorias especiais dos mineiros. Então, nós estamos prezando pela aposentadoria e pela previdência mais justa para todos os brasileiros. Deputado Darcy de Matos, muito boa tarde. Qual a sua visão em relação aos pontos mais polêmicos da reforma? Prisco, minha saudação a você, os telespectadores,
aos dois meninos deputados jovens aqui, atuantes em Brasília, o Daniel Freitas, o Gilson. É um prazer estar aqui. Olha, a reforma da Previdência, conforme foi colocado aqui anteriormente, ela não é um projeto político, é um projeto de Estado. E nós temos que votá-la não pensando nas futuras eleições, mas sim nas próximas gerações. E ela passa com algumas pequenas adequações. Eu vou trabalhar na comissão especial e com certeza nós vamos tirar o BPC da reforma. Ou seja, ninguém vai votar contra o idoso e contra o deficiente. Isso nós vamos tirar da reforma. E nós vamos tirar Acho que o governo já colocou para negociar, né? E nós vamos tirar os agricultores. Os agricultores vão sair da reforma também. Isso é perfumaria, não compromete a reforma. Então, eu tenho certeza que ela vai passar, por quê? Porque ela pega o grande, ela acaba com o privilégio, principalmente no setor público. O problema não é o professor ou a enfermeira. O problema são, por exemplo, os grandes salários aqui em Santa Catarina poderes, tem um auditor fiscal aposentado com R$68 mil. Ora, a média salarial do regime da Previdência Social do trabalhador é R$1.400, do Executivo é R$8 mil, do Judiciário é 18 e do Legislativo é R$26 mil. E do Ministério Público supera os 30. Então, nós precisamos fazer a reforma, nós não podemos errar porque o Brasil vai quebrar e com certeza nós vamos proteger os pequenos, porque os pequenos que recolhem 8% vão passar a recolher até um salário mínimo 7,5%. Agora o grande vai ser igual ao imposto de renda, o cara ganha 20, 25, vai 30, 22. 40, vai a 22, nada mais justo. Então, claro, a reforma é fundamental para que o Brasil possa voltar a crescer e gerar empregos. Bom, vamos abrir também o debate com relação à capitalização. Deputado Gilson. A capitalização é um tema bastante aberto, maior da reforma, porque o texto da PEC ele não fala exatamente os parâmetros e como ela vai acontecer. O que me incomoda muito é que as pessoas ficam falando um monte de coisas, criticando, por exemplo, os bancos, que são os bancos que vão ter lucro. É muito interessante. Quando é para o segurado receber juros, é ruim. Quando o banco recebe juros, é ruim também. Então, tem que ter coerência nisso. Meu pai sempre ensinava para mim, quem entende de juros recebe e não paga. Uma outra falácia é dizer de que a capitalização é igual ao do Chile, ou então que tem suicídio de idosos lá. É tudo falácia isso aí. Tem uma reportagem da Gazeta do Povo que explica muito bem essa pesquisa, até porque o regime de capitalização que pretende se implementar aqui, conforme o Paulo Tafner, o Paulo Guedes, é de capitalização estilo da Suécia e não do Chile. É uma capitalização nocional, onde a contribuição do segurado vai sim servir para pagar as aposentadorias atuais, sendo que todas as aposentadorias elas vão ficar cadastradas no INSS, parecido com o registro que a gente chama de CNIS lá do INSS, e esses registros vão ser calculados no momento da aposentadoria. Então, essa técnica, essa explicação, ela não é dada e se fala um monte de mentiras. É muito interessante porque na PEC diz que vai ser permitido no futuro fazer o regime de capitalização. É uma norma aberta. Certo. O que isso significa é que quando o Brasil estiver preparado, quando tiver condições, quando tiver uma transição, um equilíbrio atuarial de despesa e de receita, vai se fazer, o que é muito bom para o segurado. De acordo, deputado Daniel? Perfeitamente. Nós, inclusive os três, têm um pensamento muito alinhado na questão da reforma da Previdência. Nós acompanhamos a oposição fazendo o que eles mais sabem fazer. Eles sabem que, passando a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro vai bem, o Brasil vai bem, e aí eles não querem isso. Portanto, vem colocando kits de obstrução um em cima do outro, mas nós vamos fazer de tudo, né, deputados, para fazer com que essa reforma avance e passe dentro dos prazos previstos. Deputado Darcy, sobre capitalização, que é um tema polêmico. Sim, nós e o governo Bolsonaro estamos no governo há 3 meses. A esquerda ficou no governo 13 anos. Então, o que foi colocado aqui é fundamental. Ou seja, a reforma, a lei, a PEC, vai autorizar a possibilidade da criação da capitalização posteriormente, futuramente, que eu acho que é uma boa alternativa que será discutido profundamente mais adiante quando o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego e voltar a dar dignidade às pessoas, principalmente aqueles que têm menos. Agora, eu gostaria também de abrir para o debate uma outra questão que, na minha avaliação, é crucial. Quer dizer, a população está conseguindo compreender a comunicação do governo e do próprio Congresso em relação aos temas prioritários da reforma da Previdência?
Se me permite, na última reunião com o ministro Paulo Guedes, eu falei ao ministro que ele hoje é a maior autoridade, o pai dessa criança tão importante que deve nascer em breve, mas o presidente Bolsonaro, na minha opinião, é a pessoa mais indicada, é aquele que sabe falar a língua que a população entende. Seria o comunicador perfeito para, nesse momento, entrar em cena e comunicar a reforma da Previdência. Nós temos uma reforma que vai beneficiar os mais pobres, vai diminuir os privilégios e a população precisa entender isso. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que não é para o correligionário de Jair Bolsonaro. Vamos ao deputado Gilson. O presidente está fora da articulação. E quando se fala em articulação, não é o toma lá da cá, não. É conversar com os deputados, é convencê-los da importância da reforma para a economia e para o país. Não lhe parece, deputado? Me parece que existe, sim, uma falha de comunicação, principalmente porque as pessoas não entenderam o cenário ao contrário da reforma. Porque as pessoas costumam pensar alguns pontos que virtualmente ou aparentemente parecem negativos e não vê os positivos. O fato é, Prisco, que nós gastamos 720 bilhões de reais em reforma, aliás, em Previdência. Só que só gastamos 74 em educação, são 10 vezes mais. Existe uma verdade, é que os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. E qual é a solução se não a reforma? Imprimir dinheiro vai gerar inflação, os pobres vão sofrer. Fazer empréstimo, o governo, as pessoas, pior ainda. Aumentar tributo é pior ainda. 52% do orçamento federal vai para pagar previdência e seguridade. Em menos de 30 anos, com certeza, vai ser 100%. Dinheiro não dá em árvore, só porque vai estar lá no texto hoje de que determinada profissão, determinado setor tem direito a uma aposentadoria, ela não vai receber. Por isso que eu discordo que não é só para a geração futura essa preocupação. É que vai ter aposentado hoje que, se não tiver reforma, também vai ter risco de não receber o benefício. Aconteceu isso em Portugal, aconteceu isso na Grécia. Inclusive, contra o direito adquirido, porque se construiu lá uma doutrina, uma jurisprudência, que o direito adquirido dessa geração não pode comprometer o direito adquirido da próxima geração. E mais do que isso, tão importante quanto o direito à previdência, que é importante, também é saúde, segurança e educação. Por exemplo, eu acharia mais inteligente investir muito mais em educação, porque a pessoa conseguiria um emprego melhor, empreender e, quem sabe, contratar uma previdência particular e melhor. De acordo, deputado Darcy? Sem dúvida alguma, o governo tem que se comunicar melhor. Houveram alguns desacertos no início do governo, agora o governo está se reunindo com líderes, com os partidos, quer dizer, o governo entrou no jogo e tinha que entrar. Então, nenhum país vai adiante, nenhum governo vai adiante com um déficit, como foi dito, de 300 bilhões de reais. Então, essa reforma ela é imprescindível para que a gente possa garantir que daqui a pouco os idosos, quando for lá no caixa eletrônico, tenham dinheiro. Não pode acontecer, aconteceu no Rio Grande, no Rio de Janeiro. Quer dizer, nós não temos alternativa. É pegar ou largar. Ou aprovamos, ou o Brasil vai quebrar. Agora, outra questão que eu colocaria em debate, depois da previdenciária, a próxima reforma é a tributária? Enxugar essa carga tributária, que é a maior do planeta aqui no Brasil, deputado Daniel Freitas? Sem dúvida, foi pauta da nossa reunião com o ministro Paulo Guedes. É uma reforma que ela vem a reboque da reforma da Previdência, alavancando ainda mais o Brasil. Hoje, um funcionário, Prisco, que custa R$1.000 para uma empresa, ele custa mais 1.000 de encargos. A ideia é que, após essas reformas, esse funcionário ele custe apenas os seus R$1.000 de salário. Que nós possamos caminhar para um progresso como é os Estados Unidos e com certeza é o que vai alavancar a economia brasileira. Essa reforma tributária, ela vem a reboque da reforma da Previdência. Agora, a geração de emprego ainda não está respondendo como se esperava, né, deputado Gilson? Existe uma falsa ideia de que o governo cria emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada. O que o governo faz é criar cabide de emprego. E cada vez tem mais impostos e esses impostos fazem com que as pessoas não empreendam. E se não empreendem, cada vez tem menos emprego. Se não tem patrão, não tem funcionário. E aí acontece o inverso. Tem menos arrecadação, o governo cobra mais tributo, empreende menos emprego. Então, a política pública ela deve ser no sentido inverso. Diminuir a carga tributária, incentivar o empreendedorismo, vai ter mais geração de riqueza. E é assim que se gera emprego. E mais do que isso, diminuir o tamanho do Estado. A gente gasta muito. Agora, deputado Darcy,
o investidor nacional e estrangeiro está um pouco inseguro. Será que depois da reforma da Previdência que os investimentos vêm para a geração de emprego? Nós temos a plena convicção de que com a reforma da Previdência, que vai ser um grande gesto para os investidores, para o setor produtivo do Brasil, vai começar a haver uma reação de geração de emprego e renda, que é a origem de tudo. Sem emprego, sem renda, não tem políticas públicas, né? Então, e nós temos daí adiante as demais reformas. A tributária é fundamental. Nós precisamos desonerar quem gera emprego, sabe? Porque hoje quem é que paga imposto? O imposto é pago em cima do consumo. Então, é o trabalhador. Se ele ganha 2 mil e gasta 2 mil, ele está pagando imposto. Agora, quem poupa não paga, né? Guarda. Então, nós temos as demais reformas posteriormente. A luta é árdua e longa. Nós temos a reforma tributária, nós temos a reforma do Estado para enxugar o Estado e nós temos a reforma anticrime do Moro, que é para endurecer com os corruptos e, sobretudo, com os bandidos do nosso país. E depois vem a reforma política, enfim, vamos ter 4 anos de muito trabalho e de muita importância para o nosso país. Tem uma pauta importante que é a revisão do Pacto Federativo, que eu chamo de Pacto Roubativo, porque Santa Catarina recebe só 2,41% o Estado dos 50 bilhões que arrecada. Então, a gente precisa dividir essas tanto atribuições para ter mais poder aqui o Estado e principalmente o município, e que o recurso fique aqui. Não que o recurso vá para lá e algum político burocrata decida o que fazer. Não tem pacto, não tem dinheiro. Para ter pacto tem que ter dinheiro. Exato. Então a reforma, como disse o Gilson, é fundamental para que o país possa crescer e possamos enxugar a máquina, acabar com a corrupção e ter dinheiro para deixar aqui nos municípios, que é onde a vida acontece. E Santa Catarina é o 7º estado a gerar riquezas para o país, só que a contrapartida nós ficamos lá... Para pagar a conta dos outros. Exatamente, principalmente lá para cima do Norte e Nordeste. Agora, o deputado Gilson, o deputado Daniel, focalizou a questão do tamanho do Estado. Isso parece que é algo que também está no radar do atual governo, né? Com certeza. Quero aqui elogiar a postura do nosso governador Moisés. Ele tem dado demonstrações de que é possível diminuir a máquina pública, tem feito isso. Tenho certeza que Santa Catarina está alinhado ao governo federal e após esse trabalho todo de reformas, que inclusive os governadores estão sendo fundamentais, entenderam essa necessidade e serão grandes parceiros do governo federal nesse alinhamento pró-reforma. Bom, de acordo com a observação em relação ao governo Moisés ou o deputado da Cid Matos? Agiu acertadamente o governador Moisés. Tenho pouca relação com ele, mas estou lhe provocando porque o senhor é correligionário do adversário dele no segundo turno. Estou torcendo para que ele faça um bom governo e agiu certo, ou seja, tem que acabar com essa imensidão de cargos comissionados, com esses cabides de emprego. O Estado tem que ser enxuto, porque hoje ele está caro, oneroso e de costa para as pessoas. Não funciona. É por aí? É por aí, e mais do que isso, o importante é adaptar para a prática o que a gente diz na teoria. Por exemplo, o Partido Novo e eu, por exemplo, dos 25 assessores que eu teria direito, eu contratei 6. Renunciei à aposentadoria parlamentar, renunciei ao auxílio médico ilimitado, renunciei ao auxílio mudança, auxílio moradia, apartamento funcional. Lancei um economizômetro, nos primeiros 2 meses já economizei R$300 mil, no mandato vão ser R$4 milhões. E o legal não é essa economia, é que cada dinheiro economizado é um remédio que falta, é um material escolar que falta, é alguém que morre na fila do hospital. Então a gente tem que começar em nós mesmos essas economias para mostrar que é possível fazer um trabalho muito bom sem isso tudo. Por isso, o Gilson falou uma coisa importante, não foi só o Gilson que renunciou à aposentadoria. Nós três aqui, tenho certeza que os novos, ninguém aderiu à Previdência da Câmara, que é uma vergonha. Tá certo? E consta na reforma o fim da aposentadoria dos parlamentares, que com 4 anos, né, ou 8, enfim, se tiver idade, se aposenta. Mesmo que proporcionalmente, mas é numa base financeira e eu entrei com fora da realidade. Eu entrei com um projeto de resolução para acabar com a vergonhosa assistência médica para os parlamentares. Quer dizer, o deputado hoje fica doente ou quer fazer um check-up, ele não vai no plano de saúde no SUS, ele vai para o Sírio, para o Einstein, e os senadores é pior ainda porque ele é ad eterno. É ilimitado. Se ele passou por lá, ele fica a vida inteira utilizando milhões no Einstein, no Sírio libanês. Ora, nós temos nosso plano de saúde. Então eu entrei com um projeto de resolução para acabar com essa vergonha, porque aqui em Santa Catarina nós já acabamos na legislatura passada. A Assembleia acabou com a aposentadoria do governador, acabamos com o auxílio doença, aqui em Santa Catarina. Nós somos um exemplo para o Brasil. Então, os ventos da mudança das eleições do ano passado impregnaram o sentimento dos parlamentares, é por aí? Eu acredito que esse é o exemplo que nós temos que dar, né? Aqui tem 3 parlamentares que não estão nessa aposentadoria especial
não recebemos auxílio moradia, estamos lá para fazer melhor para Santa Catarina e para o Brasil. Eu acho que esse é o exemplo, aquilo que as pessoas pediram nas urnas esse ano. E a população pode ficar segura, pode ter a garantia de que efetivamente o que vai sair da Câmara dos Deputados em relação à Previdência vai ser a melhor alternativa para o Brasil, deputado Darcy? Com certeza, nós vamos debater muito. Eu e o Freitas fazemos parte da comissão especial, né? Que vai debater durante meses, e a gente vai buscar o equilíbrio e vamos procurar proteger os pequenos, né? Agora os grandes precisam pagar um pouco mais e os privilégios eles têm que ser cortados definitivamente. Eu só queria explicar, você questionou com relação ao BPC e também existe muita desinformação. O que acontece? Na regra de hoje, a pessoa recebe um salário mínimo aos 70 anos. Com a reforma, ela vai passar a receber R$400, desculpa, no atual sistema recebe um salário mínimo aos 65 anos. Exato. Perdão, aos 65 anos. Exato. Com a reforma, ela vai passar a receber 400, mas aos 60 anos. É 5 anos antes. E aí ela vai receber um salário mínimo ao completar os 70 anos. E isso é muito criticado. Particularmente, eu desafio alguém a perguntar a alguém que vive em condição de miserabilidade o que ele prefere, receber aos 60 anos R$400 ou esperar até os 65 para receber um salário mínimo. O deputado defende essa mudança? Defendo a mudança e eu digo mais... Mas isso endurece muito para o mais pobre, né? Não endurece, ele recebe R$400 antes. A minha ideia, Prisco, é fazer com que isso seja optativo. A pessoa que tem o direito aos 60 anos, ela opta, quer receber os R$400 agora ou quer esperar os 65 para receber um salário mínimo? Aí já muda de figura. Isso, mas eu te garanto que grande maioria vai optar a receber os R$400 agora, porque esse tipo de pessoa, Prisco, ele precisa para comer, para comprar o remédio, R$400 faz falta, ele vai receber adiantado. A pesquisa que a gente fez é essa, né? Muito bem, eu gostaria de agradecer muito a presença dos deputados Darcy de Matos, Gilson Marques, Daniel Freitas, e uma última informação que eu consegui pegar agora, que é a presença pela primeira vez do presidente da República em Santa Catarina, possivelmente no dia 2, quinta-feira, podendo ser no dia 3, na cidade de Camboriú, que vai reunir gideões de todo o Brasil, algo em torno de 70 a 80 mil fiéis evangélicos.